falando agora sobre a origem do burnout. Já falamos muito sobre o conceito de burnout. Se você ainda não entendeu, vamos ver que o burnout, que foi utilizado por Malachi, a pesquisadora Malachi, em 1981, depois das pesquisas iniciadas por Freudenberger, conceituou o burnout como o trabalhador que deixa de investir no seu trabalho e na relação afetiva que dele decorre. Aparentemente torna-se incapaz de se envolver com ele, leva a pessoa a descobrir sem recursos para lidar com situações de estresse. Já sabemos que o burnout ele tem 3 grandes dimensões: a exaustão emocional, a despersonalização e a diminuição da pessoal. Na década de 80, o burnout já foi bem mais estudado do que antes. Só que na década de 70, o primeiro a falar sobre isso, o pesquisador Freudenberger, ele estabeleceu aquelas 12 fases que conversamos. Ele trouxe pela primeira vez em 1974 o Staff Burnout, que foi uma observação que ele fez sobre si mesmo e sobre os seus colegas de trabalho que atuavam na área da saúde. Ele percebeu um desgaste no humor, na desmotivação. Ele percebeu que eram somados a sintomas físicos e psíquicos, a exaustão, as condições desgastantes do trabalho, condições físicas, então o ambiente em que você trabalha, emocionais, psicológicas, a tensão emocional e estresse crônico. Isso foi no começo da década de 70. Lá para o final da década de 70, a APA, Associação de Psicologia Americana, já utilizou essa expressão como uma de suas pesquisas nos seus congressos anuais. Ela descrevia que os trabalhadores se sentiam como queimados, esgotados. Então imagine uma vela que ela passou pelo processo de queima, ela já está queimada e ela não consegue mais retornar ao status anterior. Ela não incendeia mais, ela não pega mais fogo. Foi um incêndio muito grande e que deixou ela naquela situação de fuligem, de esgotamento, de queimado. Essa é a ideia do burnout. A pessoa se queimou por completo, um esvaziamento. Depois, seguindo nos estudos, década de 2000 principalmente, o burnout foi adquirindo um multiconceito. É uma forma de estresse ocupacional, cronificação do estresse ocupacional, síndrome depressiva do trabalho, estresse persistente relativo ao trabalho. Quer dizer, de 70 com Freudenberger, depois 80 com Malachi, depois no ano de 2000, uma série de pesquisas sendo feitas para o burnout, até chegar na atualidade, que nós temos milhares de estudos científicos sendo feitos e pesquisas sendo realizadas para mostrar que essa síndrome, essa doença, ela é real e causa um grande problema na sociedade. Atualmente no Brasil, o burnout ele passou a ser referência em teses e publicações na década de 90, só que em 99 houve a regulamentação da Previdência Social, o decreto número 3048 de 99, depois trazido no seu artigo 20 da Lei 8.203 de 91, agentes patogênicos causadores de doenças profissionais, entrando no quadro de transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho, lá no grupo 5, CID-10, hoje, a sensação de estar acabado, síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é uma doença trabalhista que, assim como qualquer doença trabalhista física, por exemplo, se você tiver uma lesão no trabalho por conta da relação trabalhista, você deve ser afastado e pode inclusive ser aposentado por
uma doença trabalhista. Então veja que o burnout não é uma coisa tão incomum e que as pessoas desconhecem. Pode ser que o senso geral desconheça. Só que a lei já traz bem essas questões e desde a década de 70, pelo menos, há mais de 40 anos, nós já temos estudos nesse sentido. Mas eu acho interessante discutirmos que a questão do esgotamento mental, ela é uma coisa que já vem desde o século retrasado. Fazendo algumas pesquisas, você descobre que na década de 1860, mais propriamente em 1869, quer dizer, século XIX, já se falava na neurastenia, que é um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central, culminando na completa incapacidade física e mental. Ela traz um quadro de exaustão física e psicológica, fraqueza do nervosismo, sensibilidade aumentada, irritabilidade e humor depressivo. Bom, se você se lembra das características que acabamos de falar do burnout, você vai descobrir que é a mesma coisa. Então veja, o burnout é um nome novo, atual, para algo que o ser humano sempre teve. A diferença é que as condições atuais são outras de séculos e de décadas atrás. Hoje temos a questão das mídias sociais, da tecnologia, a necessidade de mostrarmos cada vez mais os nossos resultados, esta busca incessante por um sucesso, por uma felicidade. Isso traz outros parâmetros. E assim como traz outros parâmetros, outras medidas devem ser utilizadas para resolver a atual síndrome do esgotamento mental e profissional.